uma alegria que estamos aqui para darmos início à nossa página no YouTube, onde iremos tratar de temas do Espiritismo, e nada melhor do que a nossa página Descomplicando o Espiritismo. A nossa doutrina, ultimamente, de alguns anos para cá, está muito difícil, muitas vezes, de se exercer a mediunidade, a conversa amiga fraterna, fazer aquilo que Jesus nos recomendou, que era estar entre os doentes, os pobres, o trabalho de caridade. Há muita coisa hoje travando o trabalho de Jesus dentro da nossa seara. A doutrina espírita que já foi conhecida, não é? As casas espíritas que já foram conhecidas como casa de caridade, hoje, ao nosso cego modo de ver, parece que está tomando um alinhamento muito, mas muito elitizado, atendendo poucos pobres, os necessitados, os doentes, os de rua, aqueles que estão nos presídios, e muitas vezes nos limitando a um estudo que nos afasta das pessoas mais humildes, mais carentes e mais pobres. Então é dentro disso que o Espiritismo Descomplicado vai travar grandes conversações com amigos simples e humildes, que não temos a pretensão, não é, de indicarmos um caminho correto para alguém, mas de nos aproximarmos de Jesus, dos seus ensinamentos, da sua alegria, do seu amor, da sua proximidade com os mais humildes, não é? Fazendo isso com referência maior a nosso querido Francisco Cândido Xavier, Francisco de Assis, que tiveram uma vida entregue aos pobres, aos doentes, que deram vozes aos espíritos. Então é isso que nós vamos discutir, o porquê dos jovens se afastarem da doutrina espírita. Não é? Precisamos conversar esses assuntos, o nosso papel na pandemia, não é? Então nós precisamos conversar, e é para isso que eu, Palmíria e uma série de jovens, de amigos que irão compor conosco esse nosso canal, iremos estar discutindo com vocês. Não esquecendo também que virá muitas informações da casa com a qual nos acolhe neste momento, nesses últimos anos, que é a Fraternidade Feixe de Luz. Uma casa que é uma bênção em nossas vidas, é uma casa que atende aqueles que Jesus nos recomendava em todos os sentidos, não é? É uma casa que fornece por mês quase 5.000 refeições por mês, se não mais, aos necessitados, cesta básica, da atenção às famílias carentes, que acolhe aqueles que Jesus se referia, que deveriam ser aqueles que seriam direcionados nossos esforços. Então é para isso que a gente pretende estar abrindo esse canal, para que mais jovens venham conosco, que mais pessoas venham conosco, que mais irmãos que podem desfrutar da doutrina dos espíritos possam estar vindo conosco, conhecer a doutrina espírita, não é? Se aprofundar nos seus conhecimentos, mas principalmente incentivando a leitura das obras básicas do Espiritismo, não é? Que parece até que o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, a Gênese e outros, o Céu e Inferno, os livros da codificação, parece que foram escritos por livro das trevas, porque os espíritas não os leem. Preferem obras auxiliares que impedem a nossa chegada à verdade. Aos espíritos discordam
Foucault, que se debruçaram junto com Allan Kardec para nos deixar o melhor. Então nós precisamos discutir o porquê do afastamento, não é? O porquê de nos distanciarmos do livro dos médiuns, não é? Que é o verdadeiro manual, que devemos educar a nossa mediunidade. Nós vamos usando livros auxiliares, prorrogando a entrega e o conhecimento do livro dos médiuns dos nossos irmãos, assim como o livro dos espíritos, não é? Por que as nossas salas de aula não estudam o livro dos médiuns, não é? Por que será? Por que de tanto impedimento para que as crianças desenvolvam e conheçam a mediunidade que é nata em cada um de nós? Então nós precisamos fazer essa discussão, essa conversa amiga, não é? Porque por muitos de nós, pela maioria das casas de hoje, Chico Xavier e Divaldo jamais chegariam à doutrina espírita, jamais chegariam à mediunidade que chegaram, porque a nossa doutrina é uma doutrina de experimentação. O livro dos médiuns é um manual dos experimentadores, então nós precisamos experimentar se a mediunidade que está ali está em nós, para que nós coloquemos ela a favor dos mais humildes e dos pobres, dos desconsolados, daqueles que precisam de Jesus. Esse vai ser nosso verdadeiro intuito, em abrir este canal, esta voz dentro dos nossos amigos, das pessoas que queiram uma conversa franca, tirar dúvidas sobre as questões doutrinárias da doutrina espírita, porque existem muitos senãos, muitas leis, muitos dogmas que estão sendo colocados na doutrina espírita e que não estão nela. Não pode isso, não pode aquilo, não pode dar passe no hospital, não pode dar passe na rua, não pode. Se nós não estamos atendendo os irmãos de rua dentro das nossas casas, aonde é que eles deverão tomar passe, gente? Então são essas coisas que nós precisamos discutir. Na rua não pode, estão desprotegidos. E o livro dos médiuns nos afirma, com Kardec, os espíritos superiores, que pode sim. E é isso que nós vamos tentar demonstrar aqui através da conversa fraterna e amiga. Que Jesus possa nos abençoar nesse intuito, que os jovens da Sopa, um projeto de mais de 5 anos, que desde os primeiros dias da pandemia recolhe jovens de classe média, de classe baixa lá do Tatuapé, e vamos servir, ajudar a atender os moradores de rua. Então que os jovens da nossa comunidade possam vir fazer parte dos jovens da Sopa Chico Xavier, e nós vamos trazê-los aqui, entrevistá-los e mostrar como essa participação é interessante na vida dele e os fez progredir moral e espiritualmente na sua vida. Então é isso que nós vamos demonstrar, que muitos que nunca tiveram curso, mas têm amor no coração, podem atender e fazer qualquer trabalho mediúnico, porque o amor é a primeira prerrogativa. Porque hoje muitos de nós parece que temos o conhecimento doutrinário, mas não temos o amor. Não vamos atender aos mais carentes. Não, aqui não, esse não. O pinguço não, o bêbado não, o viciado não, o doente não, o presidiário não. Então nós precisamos levantar essas questões. Se este é a doutrina, se esta é a doutrina do Rede Viva que o Cristo trouxe para nós, nós precisamos seguir o seu exemplo. É inevitável. Que possamos nos encontrar daqui uns dias, cheios de ânimo, com temas que tenho certeza vão nos ajudar muito a passá-los pelo crivo da razão, que Kardec tanto nos dava como prerrogativa. Tudo que chegarem a vocês, passem pelo crivo da razão. Se é lógico, se a ciência confirma, se os ensinos de Jesus confirmam, se tiver contrário, não é doutrina de Jesus.
não é espiritismo. Podem ser outras coisas, mas espiritismo não é. Um beijo a todos e que os bons estejam conosco. Que assim seja, graças a Deus.